Alguém disponível para louvar o Senhor? Aleluia! Grandes coisas Deus fez por mim. Come on. Grandes coisas Deus fez por mim. Hoje vou louvar. Oh, grandes coisas. A mais forte é para Jesus. Hoje eu vou louvar, Ele adorar. Grandes coisas. Oh, grandes coisas. Hoje eu vou louvar, Ele adorar. Grandes coisas. Hoje vou louvar, Ele adorar. Oh, Deus de promessa, Tu és. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, 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 Deus de promessa. Ah, Tu és. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Zambé na filha. Come on. Oh, Zambanho. Oh, Zambanho. Nasci para Zambé na vila Maie. Oh, Zayo. Oh, Zambanho. Oh, Zambanho. Ah, só com vocês. Deus de promessa. Tu é. Oh, meu Deus. Oh, acelera um pouco as duas palmas, come on. Ai, 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 Deus de promessa. Ah, Tu és. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, Deus de promessa. Tu és. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Zambé na vila Maie. Oh, Zayo. Oh, Zambanho. Oh, Zambanho. Alguém está celebrando o Senhor com as suas danças. Vamos! Sim, sim, sim. Só para a igreja. Ah, Deus de promessa. Ah, Tu és. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Querido Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos, Pai, no Seu nome. Queremos que o Teu Espírito domine sobre esse lugar. Papai, a Tua palavra diz: onde estão dois reunidos no Seu nome, lá Tu estás. A Tua presença lá não é apenas para ver, mas para comunicar o Seu desejo, para comunicar o Seu pensamento, para comunicar a Sua vontade, Deus. Pai, permita que eu seja apenas um instrumento nessa noite, um canal onde o Senhor vai passar. Coloca palavras certas na minha boca. Que Teu Espírito conceda-me ousadia para comunicar os segredos do reino dos céus. E que a revelação possa fluir no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nos levantamos contra toda força que não confessa o Seu nome, toda atmosfera que não confessa o nome de Jesus, que não prevaleça nesse lugar no nome de Jesus Cristo. Levo toda mente cativo à obediência do nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Assim eu te peço confiante no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Faça-me uma gentileza de cumprimentar 3 pessoas. 3 pessoas, cumprimenta eles.
Diga para ela, a paz do Senhor, Deus te abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai continuar a fazer. Estar aqui nesse culto é sempre um motivo de grande alegria. É sempre um motivo de louvarmos a Deus, de agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda vai continuar a fazer. Entenda uma coisa, todo momento que nós estamos na presença do Senhor conta muito. Conta muito estar na presença de Deus. Não toma de ânimo leve a graça que Deus te dá de estar na sua presença. A Bíblia diz que na presença do Senhor há uma abundância de alegria. Há uma abundância de alegria. Hoje faz muito sentido aquilo que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Faz todos muito sentido. Parece que não há nenhum efeito direito ou visível o facto de tu estar na casa de Deus. Parece que não há nada que aconteça. Mas eu vou te confiar uma coisa. Quando Moisés sobe para o monte, vai ter com Deus durante os 40 dias, que ele não teve a previsão inicial de estar lá com 40 dias. Quando ele desce, ele não deu conta em que o seu rosto já brilhava. Uma das coisas que acontece quando você está na presença do Senhor é que o Senhor impacta a sua natureza em você. Ele impacta a sua natureza em você. A outra coisa que acontece é que o Senhor comunica para você o seu pensamento. Deus está sempre a falar, o homem que não está atento a entender. A Bíblia diz, Jó disse, Deus fala de uma maneira ou outra. Quer dizer que ele não disse que Deus pode falar, disse Deus fala de uma maneira ou de uma outra forma. Mas é a tua capacidade para perceber que Deus está a comunicar. E eu dizia há dias passados, existem várias maneiras que Deus comunica a sua mensagem. Quando alguém diz, Deus me falou, a ideia que nós temos é que ouviste uma voz audível. Não. Deus comunica de várias maneiras o seu pensamento. Se eu falar, Deus me comunicou alguma coisa, pode ser que num filme eu estava assistindo, mas ouvi a voz de Deus através daquela história. Posso estar a ver duas pessoas a conversarem, de repente eu recebo o pensamento de Deus. Não vai ser de uma forma audível, mas há uma impressão no meu espírito. Alguém está aqui comigo? Então, estar na casa de Deus, o teu espírito está disponível para ouvir a Deus. Às vezes, ao lado que tu sentaste com teu irmão, de repente há alguma comunicação na parte do espírito. Nem sempre você vai ouvir Deus estar comunicando diretamente através da palavra. Claramente que é bom, mas há momentos. No momento do louvor, no momento que tu entras, que o protocolo te recebe, você recebe logo a palavra do Senhor. E nós temos feito um exercício de lermos aquilo que o Senhor nos comunicou. Salmos capítulo 35, não é? Gênesis capítulo 1, tá bom. O começo Deus, não, essa versão não, põe-me a sério. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está aqui o diácono Brandão, estava a me questionar algo sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele questionava, pastor, o que aconteceu de Gênesis versículo 1 e o versículo 2. Será que Deus já fez uma terra sem forma e vazia? Não. Não é isso. Deus não fez nenhuma terra sem forma e vazia. Ele disse, no princípio, entenda, Deus é o princípio de todas as coisas. Quando diz no princípio, a palavra princípio aqui não é o princípio como ser humano, é basicamente o princípio da criação, não é o princípio de todas as coisas. Porque Deus está no princípio dos princípios, que é a eternidade. Quando procurar Deus no princípio, tens que ir na eternidade, porque Deus está na eternidade. E eu sempre comuniquei aqui que Deus não habita no céu.
Deus não está no céu. Deus habita na eternidade. Porque como é que ele diz, depois que Deus criou o céu e a terra, habitavam onde? Então vamos lá pensar junto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quer dizer, se eu estou a criar uma coisa, porque eu não vivo lá. Se eu falar, no princípio o pastor Júlio construiu a casa aqui. Ele não vivia ali para construir a casa. Existia em algum lugar, depois veio construir aquela coisa. Deus sempre habitou na eternidade. Quem está no céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a expressão perfeita de Deus. É aquilo que Hebreu diz, Hebreu capítulo 1. Diz a expressão perfeita de Deus, a imagem perfeita de Deus. Deus reduziu-se no corpo humano para se expressar, para que todo mundo visse. Toda a visão que você vai ter, não foi arrebatado no céu, viu uma grande clareza e alguém sentado no trono. A única pessoa que sentou no trono chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quem é Jesus? Diz, quem me viu a mim, viu o Pai. E ninguém chega ao Pai sem passar por Ele. Versículo a seguir, o que eu queria falar? Ok, tá bom, como já vieste aqui, tá bom. Aquele que construiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, versículo a seguir. O qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. A única pessoa que personificou, ou seja, o único ser que personificou a imagem de Deus, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando tu citas em nome de Jesus saiba que o nome de Jesus não falha. Eu gosto de colocar muito claro isso. Meus amados, se você pode centrar a tua fé, é a tua fé no nome de Jesus. Não importa se estás a cair num lugar em que a tua voz não sai. Pensa no nome de Jesus. Você pode comunicar o poder de Deus através do pensamento. O mundo das trevas, às vezes, lê pensamento. Telepatia é a leitura do pensamento de alguém. Muita gente pega alguém na mão, faz leitura da sua mão. No mundo espiritual, quando alguém te cumprimenta, imagina que eu estou a comunicar alguma coisa, né? Deus está a colocar uma mensagem para mim. Pastor René, eu estou a te ver num lugar, mas estou a ver algumas coisas, não estou a conseguir entrar. Por que muitos profetas dizem, dê-me a tua mão? Não é porque ele quer te dar a mão, ele quer se comunicar contigo. Quando ele pega a sua mão, ele se comunica diretamente consigo. Ele se comunica ao teu espírito e consegue obter informação. Não existe dois mundos espirituais. Alguém está aqui comigo? No mundo, na atmosfera espiritual, opera todos os seres. É por isso que eu digo sempre, é bom quem opera, ou seja, quem tem a graça de ter dons espirituais, tem que conhecer as escrituras. Orar muito é bom. Não te torna tão espiritual. Mas conhecer as escrituras te torna muito espiritual. Muita gente ora muito, depois acede várias atmosferas, depois, como não sabe canalizar essa mensagem é de Deus ou não, é ali onde muita gente entra no espírito da desviação. Há muita gente que ele fala de coisas verdadeiras, mas é espírito da desviação. Porque ele não consegue filtrar qual é a frequência que está operando naquele momento. Imagina, eu tenho uma rádio, estou a canalizar. O fato de eu estar a canalizar a rádio não quer dizer que a rádio não está a falar, a rádio continua a falar. Eu é que ainda não peguei o canal certo. Às vezes vocês a canalizar, dá tipo, ele está a comunicar. Você que ainda não pegaste a frequência certa. É a mesma coisa com Deus. Deus está sempre a falar. O homem que não está na frequência certa de Deus. Deus está sempre a comunicar o seu pensamento. Cuidado, isso aqui está mal. Cuidado, não fala dessa maneira. É você pegar a frequência certa. Mas não é ali onde eu queria chegar. O qual sendo esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assentou-se, na outra versão diz, à direita do Pai, nas alturas. A única pessoa que sentou lá chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E o dia que nós vamos lhe ver, vamos encontrar ainda com sinal, até agora, que foi pregado.
para que a Bíblia não seja uma história. Ah, não, será que o dia que você vê Jesus de Nazaré, você vai encontrar com ele? Se realmente ele foi mesmo. A cruz não é uma história dos antepassados, é uma realidade espiritual. Aleluia. Eu dizia em Gênesis capítulo 1, depois fui no versículo 2, né? Não era para vir aqui. Okay. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Não é a terra do versículo 1. Não. A terra, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ponto final. Há uma ideia que nós temos entre o versículo 1 e o versículo 2, é tipo segundo. Pode ser anos, milhões de anos que aconteceram isso. Nunca leia a Bíblia tipo que o versículo 1 aconteceu agora, Deus também está a acontecer agora. Não, não. Quem disse isso? Não. E quem escreve Gênesis, quem comunica Gênesis é Moisés. É algo que Deus está a comunicar para nós. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois disso, a terra ficou sem forma e vazia. O abismo começou a dominar sobre a face, ou seja, a escuridão começou a dominar sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vou repetir, a terra era sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não. Essa terra que está sem forma e vazia é a terra que foi devastada pelo diabo. Não é a terra que Deus criou no princípio. Porque no princípio que Deus criou, Satanás não estava na terra. No princípio, a única pessoa que estava no princípio chama-se Deus. Então não é a mesma terra que foi devastada então no versículo 2. Por que eu estou a abrir esse versículo? A Bíblia diz que Deus viu que a terra ficou sem forma, vazia, e o abismo começou a operar. Mas o Espírito do Senhor ainda estava lá. Como é que Deus muda as coisas? Versículo a seguir. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós estamos a ler Salmos capítulo 35. Tudo aquilo que você não declara não acontece. Tudo aquilo que você não declara não acontece. Moisés disse para Josué, e a mesma coisa que Deus disse para ele: Josué, não te aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite. Disse, quanto mais você medita, vai fazer conforme. Se eu quero andar em santidade, vou declarando santidade, vou andar em santidade. Se eu quero andar em temor do Senhor, começo a declarar temor do Senhor. Aquilo que você declara, você se torna. Quanto mais você vai lendo, entenda só, aquele salmo é tão profundo. O Salmo 35, se você tiver um espírito aberto de meditação, diz: Senhor, levanta-te ao meu favor, não te cales. Não permita que eles riem-se de mim. É isso que eles querem. É uma oração de Davi. E eu amo a Bíblia. O mesmo espírito da palavra de Davi. Entenda, a oração de alguém que fez, foi escrito. Você faz a mesma oração, terá os mesmos objetivos. Ou seja, terá as mesmas respostas. A Bíblia é tão boa. Essa palavra, nós não estávamos lá. Alguém disse que naquele dia Davi começou a escrever as suas orações. As tuas orações que você escrever podem ter impacto sobre os teus filhos. Há orações que um dia o teu filho vai abrir o teu caderno a ler. De repente a unção de Deus, porque o mesmo espírito de oração que foi declarado naquele dia vai se manifestar naquele momento. E se você ler as orações do apóstolo Paulo, em Efésios, em Colossos, quando ele escrevia as suas cartas, você nota como é que ele orava. E se você começar a fazer as mesmas orações, você vai notar o mesmo Espírito vai operar sobre você. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Meus amados, se Deus te instrui uma coisa, declara aquilo de dia e de noite, não ignore. Toda a instrução de Deus, ou seja, por detrás de uma bênção, há uma instrução dada. Nenhuma bênção acontece sem instrução. A espiritualidade funciona com base nas instruções que Deus dá. Eu dizia as semanas passadas, não aceita andar um mês sem nenhuma instrução na parte do Senhor.
Como é que você fala com Deus em que você não recebe nenhuma instrução? Deus te disse que nada, não é possível. A tua frequência é que não está boa. Não é possível alguém orar durante uma semana não ter nenhuma instrução na parte do Espírito. Não, não tem como. Tu não tens como me convencer que você oraste durante um mês e não ouviste Deus. Não. A tua questão é a maneira como estás à espera de ouvir a Deus. Ou nós entramos na oração com nossa resposta. Deus tem que me falar isso. Estás a entrar já com uma intenção. Deus deve me falar dessa maneira. Não. Aleluia. Então é importante você meditar nas Escrituras. A palavra que Deus disse a Josué, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, diz: não te aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. A palavra meditar ali é que? Agar é sussurrar, é falar, rugir a palavra. É uma palavra hebraica, agar, significa sussurrar. Rugir, é talvez como o leão faz. É a mesma coisa que você deve começar a fazer na palavra. A palavra é importante. Jesus é interessante. Jesus, em Lucas capítulo 4, disse: Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, foi levado no deserto para ser tentado. Lucas é que escreve aquilo. Jesus um dia contou. Imagina, Lucas não estava lá. Lucas era médico. Ouviu aquela conversa, disse: essa conversa é muito interessante. Jesus estava lá no monte, teve uma experiência extraordinária. Disse: durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Como dizem, mas não acreditem. Depois dos 40 dias, Satanás se apresentou. Isso é que é o correto. Depois, Satanás disse para ele: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Kevin, vem. Muita gente, quando lê Lucas capítulo 4, há uma ideia que Satanás está aqui, Jesus está aqui. Não, aquilo está acontecendo na esfera espiritual. Da forma como está escrito, não é da forma como você deve entender aquilo. Está acontecendo na esfera espiritual. Jesus, cheio de unção, disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como é que Jesus responde? Essa tentação está ocorrendo na mente de Cristo. Há momentos que alguém te diz, você sente que no teu espírito você vai morrer. Tipo, alguém está a declarar para você: o teu casamento não vai dar certo. Vão te tirar do emprego. Muitas das vezes nós pensamos, não, Satanás começa a te dominar sobre a mente. O mais estranho é que esse espírito levou Jesus no monte e disse: olha para aqui, numa atmosfera espiritual. Disse: se atira. Disse: pegou Jesus. Há um momento que você tem que ter, há um espírito que domina sobre você. Imagina que naquela atmosfera, Jesus está cheio do Espírito. Acabou de jejuar, mas naquela dimensão, na maior dimensão espiritual, o que vai te assegurar é o domínio das Escrituras. Naquela tempestade, Satanás está a dominar sobre ele. Diz: vou te dar todo o reino se você me adorar. É ali onde eu digo: se você ora muito, conheça as Escrituras, por favor. Orar muito é bom, é que você vai aceder à atmosfera, você vai ouvir vozes, só vai saber que essa é voz de Deus por causa das Escrituras, porque a Bíblia diz, Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Qual é a voz de Deus? É a voz das Escrituras. É a voz das Escrituras. Porque se você não conhecer a voz das Escrituras, você pode se perder. Você pode se perder. Mesmo por mais que alguém está fazendo milagres extraordinários, procura conhecer se está de acordo com as Escrituras. Porque há um testemunho no nosso espírito. Esse é filho de Deus. Por mais que alguém te ressuscita morto, não se espanta. Tenha testemunho no teu espírito. O que está por detrás vem na parte do Senhor. Alguém está aqui comigo? Procura conhecer as Escrituras por você mesmo. É bom que alguém ore por você. É bom que você ore muito. É bom orar muito. Mas eu te alerto sempre: conheça a Bíblia. Uma vez eu comecei a pensar com Deus: se orar muito, trouxesse tanta unção nas pessoas, eu acho que muita gente teria muita unção. Comecei a chegar à conclusão: é o conhecimento.
Porque quando você conhece, você vai saber orar. Passar muito tempo na oração não significa que você oraste bem. Muita gente passa tanto tempo na oração, mas não sabe orar. Não sabe como orar, como fazer a oração certa. Então, quando tu faz a oração com conhecimento das Escrituras, logo você vai saber como tu vai fazer essa oração. Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só do pão viverá o homem. Por que eu estou a pegar esse versículo, está escrito? É te ajudar, começa a aprender a declarar a palavra com voz alta. Eu posso estar sozinho, você vê, eu estou a falar sozinho. Toda a tentação que vem na minha mente, não para assim, eu comunico no nome de Jesus. Eu não vou morrer agora. No nome de Jesus. Às vezes você está a conduzir, ou estás a cozinhar, de repente o teu pensamento foi num lugar. Sabe o que nos falta? É começar a discernir. O mundo espiritual, Deus pode te comunicar através das imagens. É tipo uma imagem que passou em 5 segundos. É uma imagem rápida. Nós é que somos atrasados a discernir o que Deus está a te comunicar. Estás a cozinhar, de repente, uma imagem que passou na tua mente, atropelaram alguém. Meus amados, eu falo sempre, não é em vão, você é um ser espiritual. Aquela imagem não veio para ti em vão. Aquela imagem, naqueles 5 segundos, não veio para ti em vão. Dormiste um pouco, alguma coisa, ouviste uma voz, acorda, vai logo na porta. A nossa capacidade de começar a discernir a voz de Deus determina a nossa velocidade no espírito. Alguém está aqui comigo? Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Continua só rapidinho. E o diabo levando, aqui mesmo, vamos pensar aqui. O diabo levando a um monte, mostrando num momento de tempo todos os reinos do mundo. Não existe nenhum monte em Israel ou em Jerusalém que alguém se levantar lá vai ver todos os reinos do mundo. Não existe. Então logo essa conversa está ocorrendo numa esfera espiritual em que Satanás abriu-lhe os olhos numa dimensão e disse, veja todos os reinos estão no meu domínio. Nem todo mundo que você vê a orar uma imagem vestido de branco é Jesus. Ah não, lhe vi de branco, a vir me abraçar. A Bíblia diz que Satanás se apresenta como um anjo da luz. Como é que tu vai saber que esse é Satanás? Esse não, através das Escrituras. Nem todo mundo que você vê a vir como um anjo, às vezes não é anjo de Deus. Muita gente opera com o espírito de adivinhar, anda com ele em vários lugares. Mas por quê? Porque não sabe discernir. Por quê? Porque não gosta de ouvir a palavra do Senhor. Conheça as Escrituras, vai te ajudar muito. Muito obrigado, Kevin. Vai te ajudar muito, muito, muito. Orar é bom, muito bom. Mas aceita conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Quer dizer, quando eu entro na verdade, a verdade é que traz a libertação em mim. Toda verdade que você não conhece dominará sobre você. Diz, enviou-lhe a sua palavra, disse, a sua palavra lhes libertou. Enviou-lhe a sua palavra, disse, a sua palavra lhes libertou. E Deus tem várias maneiras que Ele comunica para nós, através das Escrituras, através de um conselho, através de uma palavra profética, através de sonhos e visões. Tem várias maneiras que o Senhor nos comunica. Aleluia. Ok. Eu quero terminar o meu tema de domingo. Acho que só falamos de 3 pontos, não é? Falávamos sobre o poder da unção, ou seja, o mistério do óleo de unção pela instrução divina. E eu dizia o seguinte, não torna o uso de azeite uma doutrina. Muitas das vezes quando você vê alguém, coloca azeite, esse é o meu azeite. Não. Se você não tiver cuidado, você vai fazer a mesma coisa que o povo de Israel faziam, que Deus depois ficou irado com eles, porque dentro da arca havia apenas a vara de Arão, um pouquinho de maná, mas o quê? Os 10 mandamentos.
Eles começaram a adorar aquilo de uma maneira que, como quem diz, aquilo é nosso Deus. Não, não. O azeite só é de unção porque você canalizaste a unção lá. Azeite é mesmo azeite normal. Yeah. E o que eu não quero, quando Deus te dá uma instrução, não coloca o azeite acima de Deus, coloca Deus acima do azeite. Yeah. Porque se nós não tivermos cuidado, é que a pessoa coloca, então no meu azeite, agora acabou, o que vai acontecer comigo? Não faças isso. Não. Até o capítulo 5, vai no 5, no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Diz, está alguém entre vós doente? Diz, chama os presbíteros, orem sobre ele, ungindo ele com azeite em nome do Senhor. Versículo a seguir. E a oração de fé salvará o doente. O que salva? É a oração de fé, não é o azeite. Mas unge com azeite. Mas a oração de fé, o que eu quero comunicar? O fato de você colocar o azeite não quer dizer que você não deve orar. O que gera o milagre não é o azeite em si, é a oração de fé. Por quê? Porque o azeite é apenas um canal onde a unção vai passar. Mas, o que eu quero te garantir? Aonde o azeite passa, por causa da instrução divina, a unção de Deus passa. Aonde o azeite passa, por causa de uma instrução de Deus, a unção de Deus passa. É a mesma coisa quando o profeta Eliseu disse a Naamã, quando Naamã vinha, Eliseu ou Elias? Eliseu ou Elias? Eliseu ou Elias? Eliseu ou Elias? Irmão Ruth, Eliseu ou Elias, diaconisa? Eliseu, não? Tem que ter certeza. Disse ao general, vai banhar no rio 7 vezes e estarás curado. O general ficou chateado. Disse, mas será que lá onde eu saí não tem rios? Há momentos que alguém pode falar, é necessário usar o óleo para quê? Não. Se Deus é que te orienta numa instrução, faça-o. O mesmo Deus que disse tudo o que você disser em nome de Jesus vai acontecer, é o mesmo que te orientou no azeite. Deus opera de uma maneira ou de uma outra forma. Ou seja, não coloca Deus no teu bolso, Deus não cabe. Não coloca Deus fechado num lugar, Ele só é assim, não. Deus sabe o que Ele te instruiu naquela maneira. E eu dizia no domingo passado, alguns efeitos que a unção de Deus pode trazer, ou seja, a unção de Deus canalizada através de azeite pode manifestar em nós. A primeira coisa que eu dizia é que quando alguém, ou seja, quando você ungir alguma coisa ou alguém por azeite, uma das coisas que ele pode garantir é acesso ao destino profético. É a primeira coisa que eu disse. Acesso ao destino profético. A segunda coisa eu disse a consagração ou a santificação, ou seja, a separação. Quando nós ungimos alguma coisa, nós separamos aquilo, colocamos aquilo à parte. Imagina que Deus está te instruindo, vai ungir o teu carro, vai ungir a tua casa, vai ungir o teu escritório. Tu estás a separar aquela coisa, a partir daquele momento, a natureza divina começa a dominar sobre aquele lugar. A terceira coisa que nós dissemos no domingo, o que o azeite vai manifestar é o selo da proteção divina. É isso, não é? Yeah. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 a 6. Põe-me Ezequiel capítulo 9. Eu acho que paramos até aqui. Não. Sim. No 4. 4, versículo 4. NTLH. Ok, vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal à testa de todas as pessoas. Faça um sinal. Faça um sinal na testa de todos. Diz, todos aqueles que tiverem aquele sinal não vão morrer.
no quarto ponto nós falamos sobre o empoderamento divino para o próximo nível. E falamos sobre Jeú, não é? Ok, agora vamos entrar nos dois últimos pontos. Uma das coisas que a unção através do azeite garante é destruição de altar ou de conexão satânica sobre a sua vida. Isaías capítulo 10, versículo 27. Destruição de altar, destruição de altar ou de conexão satânica sobre a sua vida. Põe-me ACF. Acho que você não tem ali. E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Nessa versão diz assim, por causa da unção. A palavra usada ali, unção, é a palavra shemen. Shemen é óleo de unção. É a palavra hebraica shemen. É a mesma palavra que é usada em Gênesis. Quando Jacó colocou o óleo, é a mesma palavra shemen. A outra versão diz por causa da gordura. Não sei, põe NVI, acho que NVI diz, nova versão internacional. Ok. Naquele dia o fardo dele será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço. O jugo o jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordurosos, gordos. Mas não é bem gordos. Yeah. Mas não é bem a palavra gordura. A palavra usada lá é uma palavra hebraica, shemen. Shemen significa óleo. É a mesma palavra que foi usada em Gênesis capítulo 35. Quando Jacó vai para lá, encontra aquele lugar, unge aquele lugar, é a mesma palavra. Ele diz que o altar será destruído por causa de óleo de unção. Yeah. É a palavra shemen. Então, eu dizia, às vezes, imagina num lugar onde o mundo satânico já fez várias coisas naquele lugar. Há várias manifestações satânicas, ou há várias cerimônias satânicas feitas naquele lugar. E você vai com uma instrução na parte do Senhor. Você unge aquele lugar, declara a partir de hoje. Ok, vou vos dar um exemplo. Sempre que um padre quer inaugurar alguma estrada, alguma coisa, não fazem aquilo só por palavra. O padre poderia chegar, falar sua palavra. Normalmente eles usam champanhe ou alguma coisa, tem que benzer. Porque não é em vão que eles fazem aquilo. Não é porque eles gostam de levar água benta para atirar lá. Meus amados, por detrás de cada ato há um espírito que está a ser declarado. Não pensa que os mais velhos, os soba, quando querem fazer alguma coisa, levam cerveja e despejam ali. Não é porque ele... Não. O mundo é espiritual. É que nós não fizemos leitura das coisas. O mundo é totalmente espiritual. Então, quando tu levas o óleo de unção sobre algum lugar, sobre alguma casa onde foi declarado alguma coisa, sobre um carro que tem sempre problemas, você declara, você coloca o óleo de unção sobre aquilo, você quebra aquilo a partir daquele momento. Mas saiba, tudo faça em nome de Jesus. Não chega só, não. Pai, estou a ungir esse lugar no nome de Jesus. E eu estou a declarar a partir de agora, como eu estou a colocar esse azeite, estou a tomar possessão sobre esse lugar. O jugo será quebrado por causa de óleo de unção. Ali vem a palavra gordura, nem bem gordura, é por isso que era a versão LTT. É uma versão muito antiga. Ele pega do hebraico, coloca da mesma forma em português, ele diz, será quebrado pelo óleo de unção. Coloca a mesma palavra shemen como vem. Aleluia. Então, é importante você saber discernir. Às vezes Deus está a te orientar, leva esse azeite. O que eu estou a dizer é o seguinte. Por detrás de cada ato espiritual há uma instrução na parte do Senhor. O que eles fazem, há uma instrução. Do nosso lado, daqui a pouco, do nosso lado não é essa a instrução na parte do Senhor. E ele dizia, eles colocam lá. E quando eles colocam esse azeite ou esse óleo, seres espirituais vêm ficar lá porque é tipo, o que você coloca é um sinal para que um ser espiritual comece a operar naquele lugar.
E se eu pegar o azeite, coloco num lugar, pela instrução de Deus, eu estou a dizer, todo ser espiritual, na parte do Senhor, é o ponto de conexão. Todo ser espiritual, na parte do diabo, não pode passar naquele lugar. Como quem diz, nesse lugar não passa. Nesse lugar, estou a dar acesso a tudo que é divino operar naquele lugar. Aquilo que é satânico já não pode operar naquele lugar. Mas aquilo que é de Deus começa a dominar sobre aquele lugar. Por quê? Porque eu coloquei o azeite lá. E você quebra, toma possessão sobre aquele lugar. Não negligencia a instrução por detrás do azeite. Não negligencia isso. A outra coisa que o azeite, a óleo de unção pode trazer para você, que eu disse, a última coisa que eu escrevi cá. Não é a última. Tem Marcos capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregaram ao povo sobre o arrependimento para que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com o óleo e os curavam. Aqui se para, Jesus estava com eles aqui. Disse, eles expulsavam o demônio e ungiam pessoas com óleo e eram curados. Deus pode te orientar. Vou repetir, não torna isso como uma doutrina. Sempre que eu vou orar por doente, tenho que colocar óleo. Não faças isso. Eu não quero que você pegue o óleo e torne isso como uma doutrina. Quando você quer orar por um doente, tem que ter óleo. Não faças isso. O mundo espiritual funciona por instrução de Deus. Há momentos que Deus não vai te falar que usa óleo, usa água apenas. É a tua sensibilidade, é usar aquilo. Vou colocar assim. Existem elementos naturais que são canais de comunicação de alguma coisa espiritual. Ou seja, água, óleo, sal, são elementos que comunicam, ou seja, tem uma... vou colocar, são catalisadores do Espírito. Você pode comunicar através deles a unção de Deus e eles manifestam aquilo. Claramente aí diz, não, alguém pegou sal e jindungo, coloca em alguma coisa e faz algo. Ok, eu não instruo pessoas a fazerem isso se Deus não te orientar a fazer isso. Senão você torna-se tipo um mágico. Ou um quimbandeiro. Quer dizer, cristão com quimbandeiro não há diferença, não. Nós funcionamos em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que tudo que você fizer por palavra ou por obra, faça em nome de Jesus. Agora, se Deus te orientar, vai visitar alguém no hospital, unge os seus pés, faça-o. Unge a sua cabeça, faça-o. Você repreende o demônio e diz, unge a sua cabeça. Unge ele. E você nota que logo a unção de Deus começa a manifestar no corpo da pessoa. Mas segundo as instruções de Deus. Quero colocar isso muito claro. Porque se eu não colocar isso claro, torna-se uma doutrina. E, enfim, se você orar por alguém que é doente, não colocaste o óleo, assim não vai dar certo. Não tem óleo aqui? Não faças isso. Se Deus te instruir a usar o óleo de unção, você usa o óleo de unção com base na instrução de Deus. Mas se Deus não te dizer nada, não faça. Mas nessa estação que nós estamos, Deus nos comunicou. Usa o óleo. Nessa estação. Usa o óleo de unção. O filho está doente, a cada momento te sente dor no peito, você pega o óleo, declara a palavra e unge, declara. Assim como eu estou a colocar o óleo sobre você. O que a palavra unção significa? A palavra unção significa esfregar ou limpar até que algo brilhe. E na antiga aliança também a palavra unção era usada tipo os medicamentos que eles colocavam sobre os animais quando eles tivessem problemas de saúde, um animal doente, eles colocavam medicamento para que ele se cure. É a mesma palavra unção, ungir, significa isso. Colocar medicamento ou limpar um animal até que ele se cure. Então, se eu usar a essência desses dois termos,
Quando eu pegar o óleo de unção, declarar a palavra sobre ele, ungir alguém, estou a declarar a partir de agora, no nome de Jesus, que a cura se manifesta sobre você. Porque eu estou a comunicar a unção de Deus lá. Porque qual é a... Há um segredo em comunicar a unção num objeto. Qual é o segredo? O objeto não pensa, não tem emoções. Um objeto pode preservar a unção durante 40 anos, 30 anos. É por isso que você nota, há espaços que grandes homens de Deus oraram, até agora, preserva aquela unção. A unção está preservada naquele lugar até agora. Porque aquele espaço é inanimado, ele não pensa. Ele carrega aquilo que lhe comunicaram por palavra. Enquanto uma outra palavra não veio, aquela unção está lá intacta. Disse, pelos lenços de Paulo, pessoas traziam lenço, Paulo tocava no lenço. E os demônios saíam pelo lenço. O que fazia com que o demônio saísse? A unção que estava carregada sobre o lenço continuava sobre aquele lenço. Todo mundo que olhava no lenço caía. Demônio saía logo. Havia cura por causa do lenço. Levavam o lenço sobre alguém e a pessoa era curada. Agora, por que às vezes não dá certo? Nós conhecemos a história do servo de Eliseu. De Eliseu. Lhe entregaram, disse, vai lá, ora, da mesma forma. Ele chegou lá, colocou a capa, não deu certo. Até que o profeta... A questão é, será que a capa não tinha nada? Não. Tinha alguma coisa, mas a pessoa, a disposição do teu espírito. Você pode levar um óleo de unção, como quando tu não tens fé em nome de Jesus, que através desse óleo algo vai acontecer. Nada vai acontecer. Não é porque a unção não está canalizada no óleo, você não está preparado. Você não tens fé na pessoa de Cristo, que Ele pode operar através desse óleo. A tua fé é em Cristo, não é no óleo. Vou colocar isso claro. A fé não pode estar no óleo, mas tem que estar em Cristo, que pode comunicar a unção através do óleo. Se eu estou a ungir alguém, eu tenho fé não no óleo, tenho fé nas pessoas de Cristo, que a unção deve estar ser liberada através desse óleo. Então, por favor, alguém doente em casa, tens o óleo de unção em casa, ore por ele, unge com óleo. Vai visitar alguém, você pode colocar um pouquinho de azeite nos seus pés, nas suas mãos, na sua cabeça, aonde Deus vai te instruir. E se é um espírito mau que está dominando sobre aquela saúde, você de repente vê que aquele espírito abandona o corpo. Porque quando tu colocas o óleo sobre alguém, a Bíblia diz, todo utensílio do templo que era ungido com azeite era santificado. E todo mundo que tocava naquilo recebia o impacto daquela santificação. Ou seja, não é o impuro que contamina a santidade, mas é a santidade que contamina o impuro. Não é a sua sujidade do pecado que vai tornar aquilo impuro, mas é a santidade daquele objeto que te torna puro. É a mesma coisa com o óleo de unção. Quando tu colocas o óleo de unção sobre alguém doente, você comunica a unção de Deus sobre ele. Mas ele é azeite simples. É só óleo de unção porque a unção passou nele. Ele só se torna óleo de unção quando a unção entra nele. Ele é só óleo. Ele é só azeite. Mas quando a unção passa nele, ele torna-se azeite de unção. Aleluia. Senão, vamos ter muita gente que vai para Israel, traz vários. Eu me lembro uma vez, nunca me esqueço. Nunca me esqueço daquela história. Nós fazíamos parte de uma igreja da Assembleia de Deus. Havia um grande homem de Deus que veio nos pregar. Conhecimento é bom. Disse, trouxe esse azeite de Israel. Trouxe esse azeite de Israel. Todo mundo que comprar esse azeite, a unção de Israel vai se manifestar sobre ele. Vendia frascos assim, $1.000. Assim, $1.000. Depois baixou para $500. $1.000 vieram muita gente. Depois baixou. Eu comprei de 200. Comprei. Vou falar que não comprei? Comprei. Não me esquece daquela história. Está claro comigo até hoje. Mas é mau isso. Isso é mau. Você fala, não, pastor, pode ser que é a instrução de Deus.
Não faz isso. Não faça isso. Nunca me esqueço daquilo. E há pessoas que tiveram resultados, porque eles operaram na sua fé. Não tem a ver com o objeto. Ele teve fé e aquilo operou o seu milagre. Por que nós compramos? Porque ele disse que veio de Israel. E logo ele não trouxe muito. Depois ele comprou aqui em Angola, misturaram, nos venderam. Me lembro disso. Nunca me esqueço. Há pessoas que vão trazer a terra de Israel. Pegou a terra de Israel, onde Jesus pisou, onde você orou, no monte onde ele orou, está aqui a terra. Se você colocar, gente, você vai viver. Há pessoas que são batizadas 3 vezes. Ele é batizado aqui na nossa água. Depois, ele, quando veio em Israel, lhe batizaram de novo no Rio Jordão. Porque aqui é onde Jesus foi batizado. É batizado em Angola, também batizado lá de novo. Porque ele falou aqui, Rio Jordão, tem que ser batizado aqui. Meus amados, quando tu ires para Israel, é mesmo um lugar turístico. Se Deus te orientar aqui, não estou naquilo tipo, uau, Jesus habita nos nossos corações. Porque a maneira como as pessoas agora fazem as coisas é uma idolatria total. Tipo que endereço de Deus, tipo que vive num lugar, Deus tipo vive na Nigéria, tipo o olho da Nigéria. Essas coisas todas. Não faças isso, que ninguém te intimide. O endereço de Deus chama-se as Escrituras. Aleluia. Deus não está escondido na casa de alguém, nem no país de alguém. Mas tenha atenção às instruções que Deus te dá na fase que Deus está te levar. Tenha atenção às instruções de Deus. Se diz que o óleo de unção você usa para isso, usa para aquilo, usa para aquilo. Não ignora aquilo, faça-o. Não disse, não faço isso aqui não, faça. Faça. E proteja o teu óleo de unção bem. Proteja-o bem. Que carrega sempre a unção. Podes não estar em Angola, o teu filho está doente, a tua esposa, ou alguém que disse, vai, pega o óleo, unge, declara essas palavras. A mesma unção vai se manifestar. Por quê? Porque o azeite vai consumir aquela unção. Ele não tem sentimento, ele não peca. O azeite é um canal apenas. Ele conserva aquilo sempre. Me lembro uma vez um homem de Deus. Disse, acho que há 6, 7 anos atrás. Não, me perguntou, meu Deus, então como é que você banha? Eu disse, eu banho normalmente, chego no quarto de banho, tomei banho, acabou. Disse, quando você vai pregar, banha assim. Disse, vou banhar como? Não, tens que ter um balde onde você só banha. O balde consome a unção. Aquele você não pode banhar com outro balde. Tens que ter a tua roupa que você dorme com ele. Pode dizer, eu não tenho essas coisas. Eu só tenho Jesus. Imagina aquilo que o Paulo disse, que ninguém vos faça escravo. Isso é escravidão total. Tenho que ter balde para banhar, tenho que ter roupa para dormir. Eu não sou quimbandeiro, não sou bruxo. É ali onde muita gente entra, parece uma conversa boa. A iniciação começa assim. Vão te iniciar em coisas normais. Ninguém vai te iniciar logo te falar, usa roupa preta. Vai falar, primeiro pega balde. Depois começa a usar roupa de dormir. Depois não pode dormir com coisas pretas. Quem disse o fato de eu usar branco significa que há santidade em mim? Não pode usar roupa dessa cor. As cores que tens que usar é isso. Meus irmãos, muita gente eles iniciaram assim. Entraram na francmaçonaria assim. Entraram no mundo de ciências Rosa Cruz assim. Entraram em várias ciências ocultas. Tudo é bonito, tudo tipo em nome de Deus. Vão te abrir a Bíblia. Cuidado. Nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que disse. Porque Satanás também falou na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Quando Satanás diz, transforma essas pedras em pães, é palavra de Deus. Mas Satanás também falou lá na Bíblia. Então, muita gente vai te abrir a Bíblia num contexto que não tem nada a ver com aquela história, você aceita. Cuidado com as instruções espirituais das coisas que você vai usando. Há muitas ciências ocultas. Por favor, você que vai em várias igrejas, há muitos irmãos que
tem vários pastores. Ele tem um profeta dele que anda a lhe instruir. Ele ouve o pastor Júlio, mas tem um profeta dele. No Congo, depois tem um profeta, mas ele tem vários profetas. O profeta Deus te disse que cuidado com as instruções de Deus. É mau ter profeta? Não, não é mau nenhum. Mas tenha muito cuidado. O Senhor te concede é sempre a ovelha para um pastor. Nem uma ovelha tem vários pastores. É mau. Como é que você é um cristão? Tem vários pastores. Esse também é meu pastor. Aquele também é meu pastor. Mas quem é o teu pastor? A quem Deus te concedeu alguém para estar contigo? A voz de quem Deus vai passar. Entenda, Deus vai passar na voz do teu. Porque, entenda, pastor é que guarda a ovelha. Diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Hoje é dia de ensino, amém? Então, estou mais calmo, porque hoje é dia de ensino. Sexta-feira vamos orar muito. Então, quando Deus te instrui, usa o óleo de unção, usa-o, leva-o. Alguém está doente, depois de orar, diz, às vezes para não te achar estranho, não, me trouxe um óleo estranho, diz, tem azeite na tua casa? Isso é sabedoria. É teu azeite, mas eu vou comunicar a unção de Deus sobre ele. Tem azeite na sua casa? Traga. Pai, no nome de Jesus, eu declaro esse azeite santificado e comunico a tua unção através desse azeite. Vou ungir no teu azeite. Para que a mãe diz, não, até me trouxe um óleo, não sei se lavaram lá a pessoa. Não, é mesmo o vosso óleo. O vosso óleo que estava na vossa cozinha, me deram, declarei palavras sobre o óleo, comuniquei a unção, disse, leva no vosso quarto, unge. Alguém está aqui comigo? Requer sabedoria nesse mundo. Mas creia que a unção de Deus pode se canalizar em qualquer coisa. Que você canalizar a unção de Deus, pode receber a unção de Deus. Não ignora a instrução do Espírito. Se Deus está te dizendo antes de sair de casa, unge as suas mãos, unge as suas mãos. Deus te orientar antes de sair de casa, coloca 3 gotas na tua cabeça, faça-o. Não ignora isso. Tu não sabe, para ti apenas tu a colocar o azeite. Deus sabe o que está acontecendo naquele azeite. Se Deus está te dizendo antes de começar essa medicação, unge esses medicamentos, declara a palavra, unge isso, depois toma, não ignora. E se Deus te dizer, pega o azeite, coloca na água, banha, toma banho durante X tempo, Ele sabe o que está te falando isso. Se Deus está te orientando, não, toma banho, coloca azeite, ora pelaquela água, depois vai banhar. Não, ore, faça isso. Tu não sabe o que pode acontecer ali. Tu não sabe, pode ser que há uma opressão sobre você ao tomar banho. Ao tomar banho, de repente, aquela opressão toda cai. Não ignora as instruções do Espírito. Alguém está aqui comigo? Há vários testemunhos do azeite. Há vários testemunhos do uso do azeite. Usa o azeite. Usa o azeite. Usa-o. Estás a ir para uma entrevista, Pai, no nome de Jesus, eu oro por esse momento. Coloco azeite sobre mim, que o favor de Deus, sempre que alguém me vê, que acha favor em mim no nome de Jesus, que as pessoas não possam me resistir. Que as palavras que vão sair da minha boca, Deus usa-o. Conforme Deus está te instruindo, faça-o. O filho tem problemas, algum problema da fala, alguma coisa, começa a pegar o azeite, coloca, Pai, no nome de Jesus. Se há alguma coisa que bloqueia isso, se há alguma coisa, é um espírito que manipula a sua mente, eu estou a ungir ele no nome de Jesus. Não ignora isso. Diz, a oração de fé salva o doente. Unge ele com óleo. Diz, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Expulsavam um, sai demônio. Quem está doente, colocavam azeite e oravam. Disse, havia cura. Mas aqui, Jesus está nesse contexto. Você continua a saber que Jesus estava lá com eles. Quando eles foram, Jesus é que eles mandou para fazerem isso. Eles expulsavam em nome de Jesus, mas colocavam o azeite nos enfermos. Então você vai ver uma tia que anda doente há muito tempo, os pés estão a inflamar. Às vezes comunica alguma coisa. O que eu noto é que muitos cristãos são pouco espirituais.
muitos cristãos entendem pouco das coisas espirituais. Entendem pouco mesmo das coisas espirituais. Vamos pensar junto. Como é que se encontrou os medicamentos? Vem das folhas, muitas coisas vêm das folhas, enfim, de algumas árvores. Você vê que no mato, às vezes, como é que era antes dos brancos virem cá, os africanos, como é que eles se curavam quando estivessem doentes? Como é que eles tiveram a habilidade de saber que se eu comer ngadiadia vai trazer isso? Ele come uma coisa, bloqueia logo diarreia. E se eu comer essa folha, por mais que eu tenha alguma coisa, desconforto, vai desaparecer. Como? Não é para hoje, é melhor não. Queria tocar num ponto ali, tenho que preservar a tua fé. Imagina, tu tens a ter várias opressões em casa, várias coisas em casa. Eu posso te orientar como orar. Entenda, não é toda forma, claramente que você se orar, sai. Não, existem lugares em casa, quando você ora, você declara autoridade sobre a casa. No meio da sala, no meio da casa, se você declara, você toma autoridade sobre toda a casa. Você toma autoridade sobre aquele lugar. Você já sai. Não. Tu tens que saber quais são os pontos estratégicos em que eu oro naquele lugar, eu tomo autoridade sobre aquele lugar. Nos 4 cantos da tua casa, tu tens que saber como é que funciona o mundo espiritual. Tens que saber como é que funciona. Como é que se ora? Como é que um ser espiritual pode ver as coisas? E como é que ele pode resolver as coisas de forma espiritual? Aleluia. Nós somos seres espirituais com experiências naturais. Nós não somos seres naturais com experiências espirituais. É por isso que você vê que alguém do mundo das trevas, eles têm muitas coisas porque ele é um ser espiritual, tem que saber, tenho que dormir assim, tenho que dormir X horas, ninguém pode me visitar, se eu estou nessa dimensão, eu não posso falar, quando eu estou nessa... Eles se respeitam porque ele conhece quem eles são. Mas nós não fizemos isso. Nós somos muito vulneráveis da maneira que nós vivemos. Eu me lembro, uma vez, eu estava a conversar com a senhora Pascoal, e me contava um testemunho de alguém, disse ele quando vai num lugar, a primeira coisa que essa pessoa faz, deve canalizar qual é o espírito que opera lá. Depois é que ele fica à vontade. Disse, quando ele chega num lugar, tem que canalizar todos, faz tipo um scan. Quem é quem ali? Depois dele fazer isso, fica calmo. Já sabe, estou no meio de quem? Como é que eu posso dominar aqui? Imagina só, pessoas muito conscientes do seu ser espiritual. Ele chega, domina sobre todo lugar, escaneia todo mundo, depois fica calmo. Como quem diz, já sei qual é a dimensão espiritual desse lugar. Como é que você vai dormir numa casa, não sabe qual é a atmosfera que opera naquele lugar? Oh, mano, onde é que eu cortei aqui? Não. Não vou entrar lá, mano. Não, vai já dormir, não, vou entrar. Enquanto eu estou na sala, pai, não sei quem dormiu lá. Mas eu quero saber qual é a atmosfera. Porque há quartos que você pensaste que entraste no cemitério. Você pensaste que entrei num quarto, mas não estás a entrar numa outra dimensão. E saíste, você já não saíste a mesma pessoa. Há casas que você pensaste que entrei numa sala, aquilo não é uma sala. Eles sabem que há um momento que a nossa sala muda. Torna-se um santuário. E você pensaste que entraste num lugar. Quando saíste, tu não saíste a mesma coisa. Mas quando tu colocas o teu olho de unção na tua casa, eles sabem. Essa pessoa aqui tem um sinal que não... Porque o que acontece quando Deus te instrui para você colocar um sinal? É que ninguém está conseguindo escanear aquilo que você tem. Está a tentar ceder o teu espírito, tipo, eu não estou a conseguir... o que se passa com essa pessoa? É por isso que você nota, muitas das vezes, as pessoas quando vão nessas casas, lhes mandam, compra óleo, compra certo perfume. Estão a comunicar alguma coisa sobre você. Há certos nomes
Quando você começa a citar, você se comunica com aquele espírito. Yeah. É bom, certos nomes na tua casa não cita. Certos espíritos você pode comunicar com eles. No mundo espiritual, quando vocês declaram um nome, não levam na brincadeira, falando na brincadeira. Não existe na espiritualidade de brincadeira. Não existe. A Bíblia diz, Jesus disse, cada um será julgado por cada palavra que tu falaste. Então não existe brincadeira no mundo espiritual. Pessoas que citam o nome de demônio no quarto, estamos só a brincar, eu falei abracadabra. Estás a chamar certos espíritos. Tenha muito cuidado, certos nomes, certas coisas vocês colocar, certos filmes você colocar na tua casa. Você se comunica com espíritos. Aleluia. Então, quando Deus te instrui, saiba que acredita no canal que Deus está te instruindo sobre a unção de Deus. E quando tu estás a ser instruído por Deus a fazer alguma coisa, não duvide no seu coração. Você pode matar o canal da unção ao comunicar alguma coisa para alguém. Não duvide no seu coração. Retira a dúvida no seu coração. Creia aquilo que você está a dizer, vai acontecer exatamente assim. Então, ungir a minha casa no nome de Jesus. Nenhum demônio vai dominar sobre essa casa. Creia nisso no nome de Jesus. O mundo espiritual funciona com a tua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível se conectar à sua atmosfera. Acredita quando tu estás a ungir o teu filho. Vão lhe procurar de dia, não vão lhe encontrar. Vão lhe procurar de noite, não vão lhe encontrar. Estão a ungir os seus olhos. Estão a ungir os seus ouvidos. Nenhuma comunicação satânica terá domínio sobre ele. Você unge os seus filhos. Alguém está aqui comigo? Unge.